parar na Liberato? Eu vim parar na Liberato porque a mãe da melhor professora aqui era a falecida professora Marilise, da mecânica. E eu queria sair de Montenegro porque eu era do interior, eu queria conhecer um pouco mais, sair do ensino médio com alguma coisa que não só o ensino médio. E ela levou as provas lá em casa, achou que seria uma boa ideia vir pra cá. E aí eu estudei um pouco, muito pouco. E acabei vindo pra cá, foi isso. Eu fiz química, né? Eu escolhi a química porque entre todos os cursos eu olhei e achei que aquele combinava mais comigo. Mas foi assim, quando eu passei no Liberato, eu tava em casa, descobri, a minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas me ligou e eu chorei muito. Fiquei muito empolgada, minha família ficou super feliz, assim. E aí, depois que eu vim pra cá, na primeira semana de aula aconteceu uma coisa muito bizarra, na verdade, porque na quarta-feira a aula acabava mais cedo, né? Só que eu não sabia disso. E daí a gente saiu da aula, a gente achou que tinha sido liberado mais cedo, eu e uma amiga minha, e daí a gente foi pro bar e ficou tomando café e conversando e tal. E daí quando eu cheguei lá na frente, os ônibus já tinham ido embora e eu precisava ir pra Montenegro. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu morava em Montenegro, eu nunca tinha saído da cidade pra fazer nada, e daí eu vim pra cá e eu não tinha como voltar. Aí eu fui obrigada a ligar pro meu pai. Aí meu pai veio me buscar na primeira semana de aula, foi tipo... né, tópico. Mas mudou bastante a minha vida, assim, porque eu não tinha experiência com pegar ônibus, eu não era... Por mais que eu fosse uma pessoa independente dentro de Montenegro, numa cidade pequena isso tem uma dimensão muito menor, né? E daí eu aprendi a me virar sozinha em outro lugar, a não depender tanto dos meus pais, a conseguir me virar mesmo, tipo, a ser uma adolescente que sabia cuidar de mim mesma, assim. Me ajudou a entrar na escola. Ela foi presidente da Mostratec e a gente tava todo mundo sentado conversando na festa de encerramento e de repente ela chamou meu nome pra ir lá representar os alunos. E daí a gente ficou se olhando assim, tipo, será que foi o meu nome mesmo? Eu tava no segundo ano, eu acho. E daí eu tive que levantar e ir pra lá com todo mundo, tipo, os professores que organizam a Mostratec, com tudo, assim. E eu fiquei com muita vergonha, na verdade, mas eu achei que foi um momento muito... Foi importante pra mim o reconhecimento de todo o trabalho do envolvimento dos alunos com a escola e com a Mostratec naquele período de estar trabalhando o tempo inteiro, o dia inteiro, naquela semana e nas semanas que antecedem, né? Então foi uma coisa bem, bem legal, assim. Era sensacional, assim, a gente fazia coisas que normalmente as pessoas não gostam muito de fazer, né, mas eu achava aquilo demais e a gente tinha muito contato com absolutamente todo mundo da feira, desde os professores, dos alunos que estavam expondo, os alunos que estavam sendo intérpretes, até, sei lá, o pessoal que estava montando, sabe, era uma organização muito grande, assim. E daí, nesses 5 anos de recepcionista, teve alguns momentos que se destacaram, assim, por exemplo, no meu primeiro ano, eu era, a gente costuma dizer que eu era bichete, né? Super não tinha experiência de nada da vida ainda, e foi a primeira vez que veio a comitiva do príncipe da Nigéria. E eu lembro que eu tava passando na escola, acho que o primeiro dia que eles estavam aí, e daí ele me parou, e daí ele começou a conversar comigo, ele tava falando inglês, ele tinha um sotaque super carregado, assim. E daí eu tava conversando com ele de boa e daí ele disse, que eu, de repente, eu podia visitar ele. Daí eu pensei, que querido, ele quer que eu vá pra Nigéria. Daí ele tirou do bolso o número do quarto dele, do hotel onde ele tava. E disse, tipo, olha, esse é o meu quarto, vai lá. E daí eu fiquei assim, como assim? Daí eu voltei e a Ereci era a coordenadora da recepção naquela época. E daí eu fiquei super chocada, assim, tipo, como assim? E daí eu lembro que foi tipo, a zoeira da Mostratec daquele ano da comissão da recepção, porque fizeram teatro, tipo, imitando nós, fizeram tipo, um monte de coisa, me serrearam em mim por muito tempo. Outra coisa, nesse mesmo ano, a Mostratec ainda corria dentro da Liberato, né? E daí a gente tava aqui num dos dias, acho que era quarta ou quinta-feira, que já tava encerrando a semana, e daí tava eu e a Bianca, que era uma pessoa que foi super envolvida também com a Mostratec, com a Liberato no geral. E uns professores se perderam aqui, ficaram aqui, e eles tinham uma janta com o professor Hélio ali no Primavera,
Isso era de noite já, e todo mundo sabe que esse lugar não é o lugar mais seguro de todos os tempos. E daí a gente levou eles a pé, desceu a lomba da Liberato a pé pra levar eles no Primavera. E daí a gente largou eles lá, tipo, ah, não, beleza, a professora Ellie nos agradeceu. E daí quando a gente saiu, a gente se olhou assim, tava só as duas meninas, tipo, pra voltar a lomba sozinho. E a gente voltou a pé, foi super tenso, assim. Aí teve um ano que a gente precisava fazer uma pesquisa com as pessoas que não que estavam participando da feira, mas que vinham visitar. E a pesquisa era muito ruim. Eram muitas perguntas muito chatas. E daí eles selecionaram, tipo, algumas pessoas que eram mais comunicativas, assim. E a gente teve que ficar entrevistando as pessoas. E eu não me lembro pra que ia servir aquela pesquisa, mas não era nada demais, assim. Eu acho que era alguma marca que queria alguma coisa. E daí eu lembro que no final o pessoal já tava inventando a resposta, tava uma coisa muito louca, assim. E daí depois que foi lá pra FENAC, aí a gente parece que a feira explodiu, assim, né? Que, tipo, teve um aumento gigante, tinha muito mais gente visitando. E daí teve uma coisa que foi muito importante pra mim, que teve um ano que a minha mãe veio, que a minha mãe nunca tinha vindo na Massatec. E ela veio, conversou com os professores, levei ela pra conhecer a feira, e isso foi um momento super marcante, assim, pra mim. E eu não sei, acho que é isso. É que acontece muita coisa, de tu ter que sair correndo atrás de tesoura pras pessoas, de durex, e as pessoas sabem tudo que elas têm que trazer, e a gente tinha que desenterrar alguma coisa de algum lugar, em algum momento, pra conseguir ajudar eles. Tinha uma professora da Argentina, acho que era, que eu conheci ela no meu primeiro ano, e ela veio em todos os anos, e ela vinha me procurar, então, tipo, ela só pedia as coisas pra mim. A gente criou ela me dava, todo ano ela me trazia alguma coisa diferente, tipo, porque eles trazem, né, bottoms e coisa pra trocar com o pessoal. E ela sempre me trazia algum presente, daí ela só me procurava e ela só pedia as coisas pra mim. Aí depois eu já tava até acostumada com o tipo de coisa que ela precisava e tal, foi esse tipo de coisa que fica na memória, né. Além disso, capacidade de comunicação, tu trabalhar em equipe, tu conseguir falar com as pessoas, te expor, assim, né? Essa coisa é perder um pouco a timidez pra falar e pra conseguir esse tipo de coisa, eu acho que é o principal, assim. Cana pros alunos é uma coisa, eu acho que é o momento mais esperado do ano, assim. E a gente trabalha muito durante muito tempo, na verdade, né? Porque a gincana acontece num dia, mas tem todo um trabalho que a gente faz antes, todo um trabalho que se faz depois pra conseguir fechar, ver onde foram os erros e tal. E pra mim foi muito importante porque eu tinha muito problema que eu tenho, na verdade é um problema que eu tenho até hoje de não conseguir delegar tarefas.